Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. Então a gente começa com o espaço Bhakti de Buda Buddhanga Shamaraj. Uma pessoa benevolente manifesta sua generosidade por meio de sua fala, comportamento e atitudes, as quais são agradáveis e edificantes. Tal virtude provém da pureza do coração e de um estado interno de positividade. Embora seja possível exibir uma bondade artificial, tais pretensões geralmente são passageiras, pois a fala e o humor não permanecem genuinamente positivos por muito tempo, né? Então é isso. Ou seja, nós estamos falando de uma bondade, além dessa bondade comum que a gente conhece, né? Bom, tem realmente, o que é bondade mesmo? É quando você realmente se expressa de uma maneira agradável para o bem-estar de todas as pessoas. Então significa que você tá livre da inveja. Então só uma pessoa livre da inveja, que tem uma pureza de coração, ela pode realmente manter esse estado por muito tempo. E esse estado de positividade que diz Gurudev, ou seja, você precisa ser positivo. Positivo no sentido que você entende que você é uma alma espiritual e que você está também cultivando almas espirituais. Você está se relacionando com almas espirituais. Então, a gente tem essa tendência de ter uma relação com o corpo das pessoas, com a mente das pessoas, com o ego das pessoas, com a inteligência das pessoas. Isso é a nossa tendência. Entretanto, o que nós estamos dizendo aqui é que nós deveríamos cultivar uma relação com a alma. Então, de alma para alma. Isso quando a gente fala de coração para coração, a gente está dizendo isso. Quando a gente explica que esse é um movimento de coração, isso precisa realmente desabrochar dentro de nós, aflorar dentro de nós um sentimento, porque o Bhakti, ele é sentimento, Bhavagrahi Janardana, ou seja, o que importa é o sentimento que você tem. Imagina, como Krishna não quis comer nada de Duryodhana, convidou ele para comer em Hastinapura, ele não quis comer nada, e foi lá na casa de Vidura e comeu uma casca de banana, e ele ficou muito feliz, muito satisfeito. Então, na realidade, Krishna ele quer o nosso sentimento, ele quer realmente que nós possamos desenvolver essa relação com as pessoas, porque na realidade, quando nós pensamos em pessoas, pensamos em personalidade, e se pensamos em personalidade, pensamos em alma. Então, nós estamos realmente em conexão com as almas. E por isso, nós devemos ser positivos. E positivo significa que você entende que todas as pessoas elas vão estar com Cristo em algum momento. Em algum momento, todo mundo vai estar com Cristo. Em algum momento, todo mundo vai estar no mundo espiritual. Então, isso é uma questão de tempo, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Realmente não de uma forma intelectual, porque o intelecto ele sempre falha, né? Quando nós colocamos o intelecto no meio, a gente vai ver que a gente fica, primeiro, ou você fica muito aquém de toda a situação, o intelecto não consegue compreender tudo, não consegue realmente discernir a coisa de uma maneira correta, ou você fica, como se diz, o intelecto tem a capacidade de subestimar, você pensar que tudo se resolve com o intelecto. Então, na realidade, não é assim. Jnana Shuna Bhakti. Jnana Shuna Bhakti significa que realmente você deixa o intelecto ao segundo plano. Não que o intelecto não seja importante, ele é importante, mas ele tem uma importância secundária. Porque o que você precisa mesmo é desenvolver rendição
e essa rendição vai te levar a Krishna, e se te leva a Krishna, você vai cantar o nome dele. Então esse é como o Harinama, Harinama, Harinamaiva, Kevalam, Kalu, Nastyeva, 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 Gati Anyata. Então não existe outra maneira, não existe outra maneira, não existe outra maneira de você realmente conseguir a meta última em Kali Yuga, a meta última da vida em Kali Yuga, que não seja através do canto do santo nome, esse cantar sincero. Se você canta sincero, imagina, como a gente falava esses dias, né? Shraddha Namabasa, esse termo que Bhaktivinoda Thakur ele usou muito. Se você canta não querendo, sem as ofensas, você canta evitando as ofensas, e ainda que o canto não seja puro, ainda que seja distraído, ainda que realmente você tenha tantos defeitos, você vai conseguir a perfeição com o canto Shraddha Namabasa. Então, se você tem fé, e a fé, ela vem através dos sadhus, das pessoas que estão praticando, e das escrituras também. Então, através das escrituras, através do sadhu, você vai desenvolver esse gosto por cantar o santo nome. Então, algum dia, a gente vai ter um gosto sincero por cantar o santo nome. Então, quando isso acontece, gosto significa ruchi. Quando você chega em ruchi, significa que você está protegido, você tá bem na fita. É uma coisa assim, você chegou em ruchi, está bem, você está bem. Porque imagina, atrás de ruchi, você olha para trás, já passou a Narta Nivriti, já passou tudo você já chegou em Nishta, já se estabilizou, e agora você tem um gosto, e o gosto é que vai realmente te dar uma posição tangível na devoção. Que é um sadhu. Você pergunta o que é um sadhu. Um sadhu é um santo, mas como você identifica um sadhu? Porque eu posso falar assim, eu sou um sadhu, e aí? Será que eu sou mesmo? Então tem sintomas, o sadhu tem sintomas. E os sintomas de um sadhu é que ele já conquistou as suas tendências sensualistas, né? Ou seja, ele já não é mais levado por esses impulsos, né? Vatyavega, Manasaha, Krodha Vega, Jiva Vega, Dharapashta Vega. Ou seja, essas urgências, né, essas demandas da mente, da ira, dos genitais, do estômago. Então o sadhu ele consegue controlar isso. E ele está extremamente apegado ao canto do santo nome. Isso para a gente é um sadhu. Porque, por exemplo, você pode também ver uma pessoa, um sadhu, você vê um transcendentalista que está lá na caverna, não fala com ninguém, fica lá assim, como só meditando na parede, alguma coisa assim, não come nada. Isso é um sadhu para a gente? Não, não é um sadhu. Isso é um transcendentalista, mas ele não é um sadhu. Por quê? Porque sadhu, para nós, para a nossa concepção, significa que ele está sempre cantando o santo nome. Ele está cantando, ele está cantando. Ele tem um gosto pelo canto, ou seja, ele não para de cantar. Assim, ele está sempre, isso já está estabelecido na vida dele. Está sempre cantando, né? Então, porque, por exemplo, uma pessoa pode estar lá e ela conquistou, ela já não tem mais atração pelo gozo dos sentidos, mas ela não tem atração pelo canto do santo nome. Então, não quer dizer que ela seja um sadhu, né? E o sadhu, o que acontece com ele? Ele desenvolve extrema tolerância, extrema humildade, né? Então isso também é outro sintoma de uma pessoa santa, que ela tem uma humildade e uma tolerância extrema. Isso foi a consequência de uma prática constante. Então isso é um sadhu dentro da nossa linha, Gaudiya Vaishnava. Ok? Então, de onde vem essa nossa tendência de ver o lado negativo das coisas, achar que não vai dar certo, né? Como é isso? Bom, eu especulo um pouco, né? Eu acho que isso é a mente, é a nossa mente. E, por exemplo, imagina, você é criancinha, claro, e quando os pais, quando você tem uma criancinha, sei lá, como a Ananda, por exemplo, né? Ela é bem criancinha, assim, ela não consegue nem ficar acho que ela não consegue ficar em pé, acho que agora, acho que ela já consegue ficar sentada,
mas ela não consegue muito equilibrar a cabeça dela direito, a cabecinha dela é muito, imagina, você, bom, é uma coisa muito frágil, né, assim, a gente sabe disso, né? Então ela tem que ter proteção o tempo todo, o tempo todo. Se não tiver proteção, pode acontecer alguma coisa com ela. Então os pais estão assim, com, assim. Então, imagina quando ela começa a conhecer o mundo, isso se chama pratiact, você começa a conhecer o mundo. Então, quando ela enfia a mão num negócio assim, como, ai, dói. Vê uma formiga, pica ela, dói. Enfia a mão na tomada, pim, choque, sei lá. E ela, então, eu acho que a mente ela vai pegando isso, né? E vai te deixando um pouco negativo também. Então, de certa maneira, é uma proteção para você. Você acha que a coisa não vai dar muito certo, e você fica com essa propensão de ver as coisas erradas mesmo. Eu acho que vem daí. Eu não sei se eu estou especulando muito. Mas porque o que a gente pensa? A mente ela tem essa tendência, né, de Sankalpa Vikalpa, ou seja, ela aceita, ela rejeita, ela gosta e não gosta. Raga do eixo, então ela fica nisso. E claro, em algum momento também, por exemplo, se você fosse aceitar tudo, seria um problema muito sério, não é verdade? Porque, por exemplo, se você aceita tudo, e a gente vê no mundo, né, assim, quando a gente vai ficando mais velho, aí é como se fala, né, macaco velho não mete a mão na cumbuca. Já escutou esse termo? Um cumbuca, sabe o que é cumbuca? Cumbuca é como um coco, tipo um coco, hã? É um vaso, uma coisa assim. Então o que acontece? Quando eles queriam caçar macacos, né? As pessoas querem caçar macaco. Então o que eles fazem? Eles colocam a cumbuca, que é como um vaso, uma coisa assim, e colocam uma banana dentro. E o macaco ele enfia a mão na cumbuca para pegar a banana. E aí ele fica preso. Por quê? Porque ele não quer soltar a banana, entende? Então ele fica preso é quando os caras vão lá e pegam ele. É uma coisa assim. Então, se ele soltasse a banana, não ia ter problema nenhum, mas ele pegou a banana, imagina, e ele tá com fome, ele segura a banana e não quer soltar a banana. Então por isso se fala, macaco velho não bota a mão na cumbuca, porque ele já viu que os outros, né, foram pegos, já viu que não vai dar certo, então ele não quer botar a mão na cumbuca, ele fala, não, eu preciso ficar sem banana, não vou enfiar a mão nessa cumbuca. Então é uma coisa assim, que você fica meio preventivo das coisas, entende? Então você acha que vai dar. É uma coisa assim, é um sentimento que a coisa vai dar certo. Porque na realidade existe o cara que é completamente otimista, uma pessoa que tem muito entusiasmo, acha que tudo vai dar certo, e talvez ele seja uma pessoa desinformada, entende? Não é que ele é um otimista. E existe o cara pessimista, né? Eu sempre gosto de contar essa história. O pai vai lá Natal, noite de Natal, o pai deixa os presentes, né? Assim era a tradição, né? Não sei como é que é hoje, mas de madrugada o pai vai lá, porque você acredita no Papai Noel, que o Papai Noel vai deixar os presentes, uma coisa assim, e o pai deixa lá os presentes para os filhos. Ele tinha dois filhos, e esses filhos, eles eram bem diferentes, assim, acho que eles eram gêmeos, eu acho. Não sei na história, não sei como é. A gente vai pesquisar. Bom, mas ele é o quê? Eles eram assim bem diferentes. Um era muito pessimista, o outro muito otimista. E quando de manhã eles acordam, o pessimista, ele encontra a bicicleta, ele encontra uma bicicleta. Para o filho pessimista, o pai deu uma bicicleta para ele, uma bicicleta vermelha, linda, maravilhosa, aquela coisa assim, tal. Ele olha a bicicleta, fala, nossa, parece a bicicleta do corpo de bombeiro, né? Eles vão falar que eu sou do corpo de bombeiro, vão me chamar para apagar incêndio, isso vai dar errado. Não, assim, né? É pessimista, né? Assim, e olha só essa roda, ai meu Deus, eu vou cair, eu vou machucar com esse negócio, como compra essa bicicleta para mim? Coisa assim. E aí pro otimista, o pai deu um saco assim de estrume de cavalo, um cocô de cavalo.
Aí o otimista olha, pega o cocô de cavalo, uau, meu cavalo, onde está meu manga larga? E sai correndo atrás, né, para buscar o cavalo dele. Eu vou cavalgar, vou viajar muito, vou nas cachoeiras, agora eu vou lá no Juju, blá blá blá. É algo assim. Então, assim, existem essas duas possibilidades. Assim, existe também. Agora, eu acho que a possibilidade mais sensata é ser realista, ou seja, você entender que nem tudo vai dar certo, mas nem que tudo vai dar errado também. Então, ou seja, e ver o lado bom das coisas eu acho muito interessante, sem você ser um sentimentalista, assim, que você acha. Entender que realmente a natureza humana, errar é humano, né? Como se diz aí, não sei quem disse isso, essa frase que a gente fala sempre, errar é humano. Quem disse essa frase? Sei lá. Mas é verdade, errar é humano, mas é mais do que humano. É humano mesmo, é muito humano. Você vai errar mesmo. Faz parte do nosso condicionamento. Você vai cometer erros. Não tem jeito de você não errar. Você vai errar. Você vai se enganar. Você vai se equivocar. Seus sentidos são imperfeitos. Você tem a tendência a enganar as pessoas, imagina. A gente vive num contexto assim, muito, muito especial. Então, eu acho que essa tendência de pensar que as coisas vão, né, não vão funcionar, não vai dar muito certo, ver as coisas negativas, eu acho que isso vem muito da natureza da mente mesmo, né, como uma certa proteção. Não, veja bem, quando você fala assim, quando se explica, né, Sri Sara Maharaj fala, você tem que incrementar o seu lado negativo, não quer dizer que você vai ficar em depressão. Não quer dizer que você fica assim como, eu sou o pior cara do mundo. Não é isso. Você realmente entende que você não é tão assim como, né, você acha que é também, porque existe. Você não é o centro do mundo, né? Você não é a última bolachinha do pacote, é uma coisa assim. Imagina, você só tá aí fazendo parte de algo aí. Então você é como uma peça nisso aí. E claro, o Krishna quer que você se conecte a ele. Mas quando ele fala em incrementar o lado negativo, porque o Krishna é o positivo e o negativo seria a nossa existência. Então o positivo se atrai ao negativo, é isso que ele explica, né? Então, quando você incrementa a sua humildade, essa humildade vai atrair Krishna. Krishna, ele gosta das pessoas humildes, né? E até a gente vê, né? Jesus Cristo, ele disse, só entrará no reino dos céus quem for, sei lá, muito humilde, não sei se ele disse isso, mas sei lá, é uma coisa assim, você tem que ser humilde, né? É humilde, a humildade realmente como faz parte da nossa filosofia, né? Tem que ser muito humilde mesmo, mais humilde do que a grama, ou seja, se sentir o pior. Como quando aí Krishnadas Kaviraj Goswami ele fala, você tem que se sentir mais baixo que o verme no excremento. Imagina. O verme no excremento é melhor do que você. Por quê? Porque o verme no excremento, ele está tentando sair do excremento. Você não está. Então você é ruim desse jeito. É assim, nesse sentido. Você pensa assim, entende? Dos acharyas. Goura Govinda Swami Maharaj, ele disse: fomos enganados tantas vezes, agora não vamos confiar em ninguém, tá vendo? Não há sadhus lá, não vemos nenhum sadhu. Parece que foi combinado. Então é isso, né? Realmente, você pode ver um sadhu, você tem a visão para ver um sadhu, se você é uma alma condicionada, então como você vai realmente dimensionar isso? Imagina, e Krishna mesmo, ele nos deixa muito confusos quando ele fala esse verso, né? Piche Sudaracharo Bhajante Manayabaki Sadhueva Shabam Taviyaha. O que ele fala nesse verso? Ele fala que até mesmo as pessoas... Sudaracharo significa uma pessoa que comete algo abominável. Não é uma coisa ruim, é abominável. Essas pessoas, se elas são um anayabaki, ou seja, se elas são exclusivas,
né, no Bhakti, se elas têm uma devoção exclusiva, elas devem ser consideradas santas, mesmo que que você veja esse comportamento nelas. Imagina, então é uma coisa assim difícil. E aí é tão difícil isso que em algum momento, né, estava o Senhor Brahma, Shiva, bom, várias personalidades estavam ali tentando entender esse verso. Imagina. Eles não sabiam o significado desse verso. Como é isso? Como? E também, além disso, eles estavam, porque depois o verso vai falar, depois tem outro verso que fala que você Dharmatma, ou seja, você se torna uma pessoa virtuosa se você realmente glorifica essas pessoas que estão cometendo essas atividades abomináveis, que são devotas. Aí você fica, uau, mas como é isso? Então eles estavam numa confusão tremenda. É como aí foi quando Bhaktivinoda Thakur, ele aparece para eles, ou seja, porque ele teve uma visão, né, diz que ele estava indo para estava viajando, né, de Calcutá para Nova Delhi, uma coisa assim, e ele gostava de chegar muito cedo na estação ferroviária, assim como chegava acho que 2 horas antes, uma coisa assim, antes do trem partir. E ele chegava lá, e ele chegou e de repente ele tem uma visão, assim, ele fica meio, assim, meio, parece que estava meio desmaiado, e aí mas ele explica, não. Aí ele contou isso, que ele estava cantando, né, ele estava assim cantando, e quando ele tem essa visão, que ele vai a um local, não sei, aos céus, não sei onde é isso, e ele vai explicar para esses semideuses, né, o significado desse verso, imagina. Porque quando eles viram ele, falaram assim, aí tá um devoto puro de Krishna, vamos perguntar para ele. Aí foram lá, perguntaram para ele, e ele explica, né, de uma forma muito bela. Ele fala que não é que... Porque o verso dava a entender o quê? Que mesmo que uma pessoa cometa atividades pecaminosas, e por ela já ser exclusiva, ela se torna uma pessoa virtuosa. Aí Bhaktivinoda Thakur explica, não é isso. É, na realidade, a pessoa que glorifica essas pessoas que cometeram essas atividades pecaminosas, assim, atividades assim, extremamente estranhas, mas que glorifica essas pessoas, essa pessoa vai se tornar virtuosa, imagina. Sei lá, é como você vê você vê o Gurudeva, você vê o Gurudeva lá fumando um charuto, uma coisa assim. Pensa assim, ele está fumando um charuto. Aí você olha e você glorifica, olha como ele é incrível, né? Ele canta muito, ele faz muito, enfim, ele prega muito, blá blá blá. Aí você se torna virtuoso. Né? É um verso difícil de entender. Então, realmente, então as pessoas ficam assim, as pessoas que, bom, se você pensa, fomos enganados tantas vezes, a gente não pode confiar num sado, né? Porque esse é o problema. E o que acontece, por exemplo, sei lá, você pensa assim, não, sei lá, um sado, ele cometeu um erro, um guru cometeu um erro, uma coisa assim, e você já desacredita de tudo. É como a gente viu acontecer isso, a gente viu isso, né? Um determinado guru, ele se desviou e muitas pessoas deixaram de ser devotas, né? Porque pelo desvio dessa pessoa. Claro, a gente entende, porque as pessoas confiavam nela, né? Era uma coisa assim, né? Você confia nessa pessoa, porque ele é uma golpe do mundo espiritual, porque ele é incrível, é incrível. Mas de repente aconteceu tantas coisas que as pessoas não sabiam, e aí? Aí então as próprias pessoas deixaram a devoção de lado. Então, claro, tem o Sri Upanishad, ele fala Asura namate lokandena tamasa vritaha, né? Tanste preta bigachanti. Verso é mais ou menos isso. É que fala, essa pessoa o matador da alma. O matador da alma é uma pessoa, sei lá, é um sado, é uma pessoa que está ajudando as outras pessoas, e de repente ele comete uma atividade assim que ele se desvia tanto que as outras pessoas desacreditam nele. E aí,
como ele está sendo um matador da alma. Forte, né? Está sendo um matador da alma, porque ele está matando a fé das pessoas. Você está matando a fé das pessoas. Imagina agora vocês têm alguma certa fé em mim. E ainda que não seja muito grande, mas tem alguma fé em mim. Assim, porque eu estou acordando cedo, estou lá e faço isso, faço aquilo, blá, blá, blá. Aí, de repente, amanhã, pum, você me vê aí, eu estou fumando lá, estou tomando minha cerveja, né? Aí quando vê, saio com uma menina, coisas assim, e aí? Você fala, entende? É mais ou menos isso. Você fala, não quero mais ser isso não. Se ele, né, não está conseguindo, né, vou embora, né? Vou embora. Não é assim? A tendência é essa mesmo. A gente, como se diz, né? Você como fala, entornou o leite, chuta o balde, uma coisa assim. Se ele errou, então tá liberado. Ele errou, então se ele é o que não podia errar, errou. Então, é isso. E a gente vê isso, mas isso acontece, não é só a nossa linha, não. Será que na Igreja Católica ninguém nunca errou lá? Um padre nunca errou? Imagina. Erraram muito, né, na verdade? Então, assim, claro, quando a gente pensa, não, mas os gurus ocidentais, né, tipo, você pode falar, os gurus ocidentais, né, mas tem muito guru indiano que errou muito. Você pega lá, né, a estatística, você vai ver que tantos gurus indianos que se desviaram, cometeram atrocidades, assim, coisas horríveis. Justamente, é a fé fraca, como a lastrada, de certa maneira. A pessoa que se desanima com isso, ela tem uma fé fraca. Porque ela tem que pensar, se ele errou, então o que você faz? Você espera um pouco, ver se realmente ele vai se recuperar. Pode ser um erro acidental, de repente a pessoa estava lá, sei lá, estava lá o Sadhu lá cantando Hare Krishna, o Guru lá cantando Hare Krishna, de repente assim, viu uma cervejinha assim, tomou uma cervejinha, tipo uma coisa assim, né? Aí fala assim, não, nossa, não quero isso mais, não quero mais isso não, né? Sei lá, isso é xixi de Kali Yuga, sei lá, uma coisa assim, ia pensar. Não quero mais isso. Aí não toma mais, segue adiante. Tudo bem, tá bom. Mas de repente se o erro continua, se tem um erro assim muito grosso, esse erro que se estabelece, e você vê, aí o discípulo, né, o seguidor do Sadhu, ele vai olhar e falar, realmente ele se desviou muito, e agora vamos seguir adiante, entende? Vamos aceitar outro guru. É assim que as escrituras falam. Ele errou, mas não quer dizer que eu vou deixar o meu processo por causa de uma pessoa, assim, sei lá, por causa de um erro. Não vou. E de repente é isso. Eu também não vou ficar julgando, não, porque você pensa, esse Sadhu tem uma relação com Krishna e de repente, sei lá, ele e Krishna, eu não estou nem aí, eu vou seguir o meu caminho, entende? Essa é a ideia. Agora, muitas pessoas ficam aí, como, né, martelando nesse erro, e acabam perdendo a fé. Tá bem na fé, eu falei, tá bem na fé. Quem não pode errar sou eu. Ele tá falando uma boa frase. Quem não pode errar sou eu. Se ele errou, haribou. Assim, mas eu não posso errar. É uma coisa assim. E porque realmente, se você realmente entende isso, né, vai realmente te poupar de muitos problemas. Né? Se o Sadhu errou, você segue adiante, pô. Segue adiante, ele errou. E como se diz, muitos generais estão caindo. E você tem que seguir. Ainda que você siga sozinho. Né? Porque realmente o nosso Guru Parampara aí, tantos sadhus, por eles você vai seguir isso. Entende? Aí tá, o caminho é superior à pessoa. Tá bom, é mais ou menos isso mesmo. É o ideal, né? O processo, né? É por aí. A gente tem que pensar assim mesmo. A gente não pode chegar e desanimar. Porque ele errou, agora... Não, não quero saber de mais nada, nunca mais, né? E é mais ou menos isso. Tipo assim, uma pessoa viu, né? E eu acho que isso com a gente tem muito, né? Por quê? Porque a nossa proposta é muito, muito, muito elevada, né? E eu acho que, de uma certa maneira, as pessoas percebem isso, né? E se você viu um Hare Krishna fazendo algo errado, os caras já vêm. Como esses dias, não sei quem falou, não, mas
não sei quem estava lá no bar, não sei, lá do bar do Zené, e estava bebendo, né? Estava bebendo, ele é Hare Krishna, ele vive na comunidade. Vai daí, ué. Ele não pode beber? Ou seja, e não tem, sei lá, porque tem esse conceito assim, que todo mundo tem que ser, sei lá, monge, muito certinho. E não é isso a proposta, né? Assim, a nossa proposta. Não é porque, por exemplo, se eu quisesse essa proposta de ser monge, eu teria dois aqui, né? Dois, três, uma coisa assim, quatro, no máximo, não teria mais ninguém, entende? Porque é uma coisa assim, a gente não está pensando nisso, né? A gente está pensando em a gente, claro, com uma certa, com certo controle, bom, não tanto controle assim, mas a gente abre a porta e está recebendo as pessoas para que elas se purificam, façam algo para Krishna, assim. E daí, se houve erro, igual o menino teve aqui, aí de repente aconteceu uma coisa lá, ele foi, roubou uma moto lá, aí todo mundo caiu de pau na gente, né? Porque, como é isso, como recebe uma pessoa assim, né? Não, mas sei lá, o cara tem um problema com drogas, ele deu uma fissura nele, foi lá e roubou uma moto. O que vai fazer? Você vai desistir por causa disso? Não vai. Nunca mais receba ninguém, porque não é isso. Entende? Errar é humano, né? É mais do que humano. Veja bem, todos os nossos gurus têm um aspecto relativo, na verdade, todos. Por quê? Porque você é humano. Ou seja, ainda que eles sejam almas eternas, enriquecidas, né? Que eles tenham vindo a esse plano, né? Ainda que eles tenham uma missão divina, que a Mahaprabhu mesmo falou, vai lá e salva essas almas caídas, ainda assim, eles carregam um corpo, e esse corpo é condicionado, assim, não é, assim, é influenciado por alguns aspectos culturais e aspectos relativos, poxa vida. Por exemplo, todos eles, aqui a gente vê, todos eram homens, assim. Ou seja, imagina no contexto que eles viveram, a época que eles viveram. Então, e eles tinham, claro, muita sensibilidade. Tudo bem, você entende isso, que eles tinham sensibilidade. Por exemplo, a Prabhupada Ocidental tinha muita sensibilidade. Até uma senhora lá da Inglaterra, né, escreveu uma carta, assim, sei lá, ela escreveu, nossa, ele tá cuidando muito bem dos nossos meninos, uma coisa assim. Falando de Prabhupada Ocidental. Por quê? Aí ela fala, ele tá conseguindo instalações. Era por quê? Porque ela falou, ele tem muita sensibilidade com os ocidentais. Foi isso que ela falou. E por quê? Porque ele estava construindo banheiros com privada. Entende? Porque na Bengala ninguém não tem privado, ou seja, no sentido que você não tem um vaso sanitário, você tem que ficar lá de cócoras, assim, tal. Então, para um ocidental que chega, sei lá, né, rainha da Inglaterra, sei lá, uma coisa assim, vê o negócio, peraí. E para o Papa Ocidental, o que ele disse? Ele disse, eu gosto muito de cabanas. Você constrói uma cabana, né, e, sei lá, uma cabana de palha, sei lá, e depois de alguns anos essa cabana, pum, acaba. Eu gosto muito disso, o Prabhupada Ocidental falou. Mas se eu faço cabanas, ninguém vai vir, entende? Ninguém vai ser atraído por cabanas, ninguém vai querer ficar aqui nas cabanas. Então por isso eu estou fazendo templos grandes, entende? Então esse contexto a gente tem que entender, é um contexto que, bom, o Prabhupada Ocidental teve muita sensibilidade, né? Ele falou assim, olha, ele queria alugar um... Já estava isso com esse plano, assim, era um plano arquitetado por ele, que lá na Inglaterra, sei lá, acho que era na Inglaterra que queria fazer isso, a ideia dele é o seguinte, era que tivesse um hotel, tipo um hotel, um hostel, uma coisa assim, onde as pessoas pudessem vir, se hospedavam ali, e os Hare Krishna, os devotos iam tomar conta disso, e ia se servir carne nesse local. As pessoas, eles iam comer carne, imagina. Isso. E Sri Maharaj, quando ele ouviu isso, ele falou, o quê? Nossa, a gente vai contaminar a nossa linhagem.
Porque a gente vai estar, né, imagina, você está abrindo um hotel para realmente servir carne para as pessoas. Ele falou, não, 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 eu já decidi isso há 10 mil anos atrás. 10 mil anos eu decidi isso. Então você vê que mesmo o Swami Maharaj Prabhupada, ele estava pensando, com essa ideia, ele estava pensando, quando ele chegou no Ocidente, ele pensou assim, vou ter que servir carne para eles, né? Vou ter que... essa era a ideia dele. Eu vou ter que cozinhar carne para eles, talvez, imagina. Ele nunca tinha comido carne, era um... Ele nunca tinha tomado nenhum mate, né? Nenhum chá ele tomou na vida. Assim, era assim, como muito estrito mesmo. Ele nunca tinha feito sexo ilícito só para ter filhos, imagina? Assim, segundo as escrituras. Então, é uma coisa assim, né? E ele estava pensando, vou ter que servir carne para ele. Ele estava disposto a fazer isso. Viu? Aí quando ele chegou, quando ele viu os Estados Unidos, quando ele entrou no mercado e ele viu porque os Estados Unidos têm uma característica de empacotar tudo, né? Eles são mestres em empacotar tudo. E ele viu assim os legumes todos empacotados assim, né, naquela embalagem de plástico, tudo assim. E viu tudo cortadinho assim, ele olhou aquilo assim, ele ficou feliz. Haribol, 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 tá tudo aqui, não preciso servir carne. Então ele fez, porque tem muitas preparações assim saborosas. Ele era um cozinheiro incrível. Ele começou a cozinhar e todo mundo adorou, e todo mundo amou a comida Hare Krishna. Todo mundo ama a comida Hare Krishna. Talvez não ame muito aqui a nossa comida. Talvez não amem tanto a nossa comida. Mas de uma maneira geral, as pessoas adoram a comida Hare Krishna. Porque é uma comida assim com muita... Assim, é uma comida incrível. Você come aquilo lá, enfim. E às vezes você está passando na rua assim, e o cara olha pra você assim, tá o cara lá sentado, lá, o cara da rua lá, o morador da rua, né? E fala, Hare Krishna, Hare Krishna. Pô, cara, uma vez eu tava foi até com um prema, o pai dele. O pai dele veio, e o pai dele, enfim. Ele queria conhecer a gente. Assim, ele teve a princípio a gente teve não um choque, mas assim, ele veio assim, de uma maneira muito assim, compulsiva, de querer levar o prêmio embora, uma coisa assim, e porque não queria levar de qualquer jeito, né? Porque veio assim como, né? Porque ele tinha que... claro, imagina sair da casa, né? Ser Hare Krishna, monge, né? E a gente estava lá, né? Mas tudo bem, tudo foi assim a primeira impressão, e depois a coisa ficou mais tranquila, mais suave, como se diz. A gente saiu na rua assim para, né? Mas a princípio estava bem bravo, assim, estava disposto. Imagina, ele tirou um monte um bolo de dinheiro assim, botou na mesa, falou assim, estou disposto a fazer tudo para levar meu filho embora, estou disposto a derramar sangue, coisas assim desse jeito, né? O cara lá da Bahia, eu falei, não, o que ia fazer? Será que vai contratar um jagunço aqui? Eu falei, o que vai fazer, né? Eu falei, o que ele vai fazer, né? Eu falei, eu estava muito tranquilo, eu falei, bom, enfim. Mas não, de boa. Eu tentando explicar, ele falou, não, ele pode ir embora, não tem problema, ninguém está segurando ele não, ele é maior de idade, enfim. Mas afinal, afinal ele quis assim, a gente começou, aí ele se arrependeu, assim, e aí saiu para fazer comprou um monte de coisas, fez uma compra para fazenda, né, uma coisa assim, né? E pegava táxi, assim, para ir para lá, para ir para cá, não tinha Uber, né? E eu falei, nossa, o cara andando de táxi para lá, para cá, fazendo... Alguém tinha dinheiro, tem dinheiro, enfim. E a gente estava andando na rua, né? A gente estava andando na rua. E de repente, assim, a gente estava lá, e aí a gente estava andando na rua, ele, o Prempa, enfim, a gente estava andando, e de repente os moradores de rua assim, Hare Krishna, Hare Krishna. Aí você olhava assim, Aí quando o outro mendigo lá, Hare Krishna, você fala, caramba, que massa. Eu falei assim, e os caras assim, os caras lá assim, da rua, São Paulo, daqui foi São Paulo, só que eu tô falando, tem aquela coisa assim, os caras, os cracudos, eu não sei, Hare Krishna, e a comida de vocês é muito boa, eu me lembro quando eu tava lá na Rua Angélica, não sei o quê, eu falei, caramba, não né? Eu ficava um pouco de vergonha, porque a única pessoa que conhecia a gente, que saudava a gente, eram os mendigos, moradores de rua, aqueles caras assim, né? Comida, prachada, que iam lá para comer mesmo, entende? Assim, a comida é muito cativante, e muitos se tornaram devotos, né? Muitos se tornaram devotos, assim. Então é uma coisa assim que a gente, pela comida se tornaram devotos, imagina?
Não é o medo de você ir ao inferno que você vai parar de fumar maconha, né? Sei lá, ou que você vai parar de beber álcool. Não é isso. Porque imagina, é porque os nossos sentidos são muito descontrolados, entende? E você vai sempre, você vai se arriscar para desfrutar dos sentidos. Entende? Então não tem como. Não tem jeito. Você fala, não, é uma coisa assim. Mas quando você tem fé em algo superior, que Krishna fala. Ele fala, Vishai Nivartante Niraharashaya Dehinara Sambrajura Soparan Paran Drivastate, uma coisa assim. Ou seja, você vai se arriscar, ou seja, se você se afasta dos objetos sentidos e ainda permanece o gosto pelos sentidos, então isso não vai funcionar muito bem. Então, como ela falou, você vai, ainda que você deixe de usar substâncias, né, como no caso dos narcóticos anônimos aí, que a pessoa deixa de usar essa substância, ela deixa de usar, mas ao mesmo tempo ela tem que criar uma fé em algo, entende? Uma coisa superior, porque somente essa fé superior vai fazer você deixar de usar, entende? É uma coisa assim. Se a pessoa já se viciou tanto, né? Agora, quem não entrou nisso, ele pode, não, aí entra assim, experimentou, mas não gostou muito, porque, faz mal para a saúde, eu quero, né, ou sei lá, uma coisa assim, ou é um medo, como você falou, tem medo, né, de ser preso, uma coisa assim, sei lá. E aí ele pode pensar nisso, né, nesse medo, né, no medo do pai, no medo da mãe, no medo da igreja, mas geralmente é isso, você desenvolver uma fé, e essa fé te tira disso. Entende? Essa fé te tira, porque realmente você acredita que uma força superior, e essa força superior ela vai realmente te ajudar em todos os sentidos. Então, vai te dar, você não tem força, mas essa força vai te ajudar. Então é a fé mesmo. E aí, sei lá, então não é que está lá, eu não sei, né? Mas que eles vão ficar orando. Não é isso, vão ficar, aqui é Jesus. Não, acho que nesses encontros, eu não tenho experiência disso, mas não tem assim mas eles entendem que é a fé mesmo, a fé da pessoa. Então, se você tem fé no cristianismo, vai nisso. Se você tem fé no budismo, vai nisso. Se você tem fé, sei lá, uma coisa assim. Então, você vai acreditar em algo superior e esse aspecto superior, ele vai tirar você desse vício, né? Uma coisa assim. Entende? Mas entendeu que é isso, é mais o que? Uma necessidade que você criou, é uma coisa que não existe, é uma necessidade, é uma coisa criada pela mente. Então a mente criou uma necessidade, que você precisa disso. Porque se sem isso você não está bem, entende? É uma coisa assim. Então por isso eu preciso disso, eu preciso estar bem, então eu preciso de algo, porque eu não consigo ficar bem comigo mesmo. Então se você usa, assim, é mais ou menos isso. E você usa, você fica, é como eu falei, você vê o pôr do sol, fica mais bonito, tudo tem sentido, assim, tudo é mais colorido, tudo é engraçado, e você pode até usar menos, porque isso depende das pessoas. Tem pessoas que vão querer usar muito, tem pessoas que vão usar de vez em quando, mas vão ter uma certa dependência disso. Então a gente tenta o quê? Que a sua dependência seja no canto do Santo Nome. Você canta o Santo Nome, e você se torna dependente. Pega a japinha dela aqui, eu vou entregar para você a japa, aproveitando o gancho aqui. A japa. Aí, isso, os dois, pega os dois. Então aqui você tem a japa que você vai ganhar hoje, que é a japa de Nim. Nim é uma planta muito sagrada para a gente, né? É onde Mahaprabhu nasceu, embaixo dessa árvore. E você vai cantar o Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna. E isso vai ser a sua dependência. Assim, você vai depender disso. Então você vai cuidar muito disso. Você vai ter muita vontade de cantar. Então, como por exemplo, o Swami Maharaj Prabhupada ele veio ao Ocidente, e quando foi na época da contracultura, aquela época do amor livre, enfim, aquela coisa toda, e ali tinha, o pessoal a maconha era piada, era o LSD, ou seja, porque até havia, ou seja, as pessoas acreditavam que você tomando LSD,
você era como um tipo de uma meditação, né? Você tomava o LSD para ficar meditando lá, né? Tem até um cara, um nome famoso, eu esqueci o nome dele. Mas, hã? Não sei se era o Hoffman, mas enfim, essa era a ideia. E para o padre ele falou assim, não, você não precisa do LSD, você com o Mahamantra mesmo, você vai conseguir isso que o LSD está te dando aí, né? Então você vai cantar todos os dias e você vai... como cantar? Esse é o ponto. Então você segura com esses dois dedos aqui, pode ser esses dois dedinhos aqui, bom, o polegar e esse dedo aqui, o médio, né? E você vai não vai botar o dedo indicador na jaba, você não vai tocar ela. Então por isso que tem esse saquinho aqui. Esse saquinho é para o dedo ficar assim, assim. Esse dedo ele é considerado inauspicioso, né? Bom, é o dedo que indica, enfim. Então você não toca na japa esse dedinho, né? Ele vai ficar para fora, né? Pode tocar até no celular, mas na japa não. E aí você vai cantar, né? Por exemplo, aí você vai cantar o mantra, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Aí você passa para outra bolinha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. E assim você vai fazendo. E aí você vai manter uma... você vai passando as bolinhas, né? Cantando o Mahamantra. E quando você chegou no final, você não vai passar por cima dessa conta aqui. Essa conta você não canta, ela só representa que é considerado um monte sumero, sei lá, mas a gente considera como Radha Krishna. Então aqui está Radha Krishna, e aqui tem as 8 golpes principais, né? E depois tem as assistentes, né? 64 golpes assistentes dessa, depois tem os chakas, enfim. E que são os vaqueirinhos, e isso é a representação da japa. Tem o Sr. Gopesha Mahadeva também no final, tem Vrinda Devi, tem outra, enfim. E quando você chega no final, então você não salta, porque isso aqui é Radha Krishna, e você vira assim, tá vendo? Virou. E você continua cantando Hare Krishna. Aí você cantou uma volta, assim, e assim você vai, né? E outra coisa importante é o seguinte, é que você, a japa, né? Você vai manter a japa mais ou menos nessa posição aqui do coração, o mudra. Está no coração, entende? Você está cantando a japa no coração, ou você pode também botar no joelho, nessa região assim, nessa região superior. Então, da cintura para baixo você não vai, por exemplo, cantar japa assim, lá embaixo, ou tem gente que canta lá, botando a mão nas costas, não, isso não. Você não vai fazer isso. E outra coisa também é o seguinte, você não vai ficar balançando a japa. A gente canta balançando a japa. É como uma mania. Não, você na hora de passar, passa, assim você vai cantando. E sempre, como eu falo, sempre é nesse sentido do coração, entende? Você vai cantando Hare Krishna, Krishna Krishna. Por isso que quando você mudar a volta, você vai sempre no sentido do seu coração, né? E a japa você não entra com ela no banheiro, né? Você não coloca ela no chão. Se ela está no chão, se ela ficou no chão, você pega ela, coloca na cabeça. A mão esquerda também você não toca na japa, que é considerado inauspiciosa para a gente também. E acho que é isso que eu falei tudo. A bolinha central, que era da Krishna, não canta o Mahamantra? Não canta. Você não canta, na bolinha central você não canta o Mahamantra, né? Isso. Bem, se você cantar japa e vai limpar a panela, já não vai dar certo, né? Você pode, por exemplo, cantar japa andando, não tem problema. Você cantar japa andando, ou de repente conversando com alguém, também pode. Mas só que você vai entender que é melhor você cantar japa sentado, pelo menos um tempo, assim, você canta ela sentado, só você. Assim, no sentido assim, pode estar com outra pessoa, mas você está concentrado, sem falar, sem interromper, entende? Mas em algum momento do dia você vai poder cantar, você canta japa, de repente olha o celular, responde tá, responde, né? Uma coisa assim. Aí tudo bem, não tem problema, tá?
mas você pode caminhar, não tem problema. E, por exemplo, quando você estiver fazendo algumas coisas, de repente, vou limpar a cozinha, vou ter que limpar a cozinha. Aí você precisa das duas mãos, né? Então aí você não canta japa, mas você pode cantar o Mahamantra. Entendeu? Aí você canta o Mahamantra e funciona também, ou seja, é muito poderoso. A japa é só para você contar o número de vezes que você vai cantar. Então aqui tem 16 voltas, entende? Então cada vez que você faz uma volta, você baixa uma bolinha. Tchum. Tchan, tchan. Aí Krishna, Krishna, Rama, aí tchan, tchan. Aí você vai baixando. 4. É a volta inteira. É, a volta inteira. Depois que fez a volta inteira, que você virou, aí você baixa uma bolinha. E quando chegar... Aí acabou tudo, você cantou as 16. Aí você baixa essas bolinhas aqui para você baixar aqui. Aí você entendeu que cantou 16. Aí depois você cantou 32, entende? Até você cantar 64, que é o seu objetivo. Entende? Não tem pressa não. Haribo! Haribo! Hare Krishna.